Que a paz de Jesus esteja com você, seja muito bem-vindo. Nesse momento eu gostaria de te convidar a compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, para que juntos nós possamos celebrar a Deus. E essa celebração nos traz dois motivos. O primeiro deles é que no mês de outubro o Ministério de Música e Artes completa 25 anos. E durante todo esse período, o Senhor levantou homens e mulheres que contribuíram para o avanço do Evangelho por meio da igreja. Como líder desse ministério, eu quero lhe parabenizar e louvar a Deus pela sua vida, que em todos os momentos tem contribuído para essa missão. O segundo motivo que nós temos para agradecer é porque também no mês de outubro nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de convidar o pastor Samuel Braz, que é o diretor do CETAP, o Centro de Estudos Teológicos de nossa denominação. Tudo bem? Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um momento de celebração, de alegria, e nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre a Reforma Protestante. Nós sabemos que essa reforma ressignificou a continuidade da igreja e também da sociedade, das artes. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente aí sobre todas as mudanças que a reforma nos trouxe. Legal. Bom, de fato são 503 anos de Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um divisor de águas no cristianismo dos últimos 500 anos, com toda certeza. É uma caminhada, obviamente. Nós temos ali o desenvolvimento do ministério de Jesus, a Bíblia do Antigo Testamento já estava formada, o Novo Testamento sendo formado, os primeiros 2, 3 séculos. A Bíblia é um bem do povo, está na mão das pessoas, as pessoas estão lendo, estão conhecendo o Evangelho. Mas depois desse tempo, a Bíblia desapareceu da mão das pessoas, porque ela foi retirada da mão das pessoas. E com isso, o que aconteceu? Você tem um período de muita obscuridade, você tem um período em que não há praticamente evangelho, você tem um período em que a Bíblia é escondida e as pessoas não têm condição de saber de fato o que é essa caminhada de salvação com Cristo. O que a Reforma Protestante então faz? Ela devolve a Bíblia para as pessoas. A Reforma Protestante e o próprio nome diz, é um protesto. Um protesto contra o quê? Um protesto contra todo esse movimento que estava acontecendo ao longo de séculos e que estava tornando o Evangelho obscuro para as pessoas. Não estava mais salvando pessoas, não alcançava mais pessoas. Então o que a Reforma faz? A Reforma convida de novo a Bíblia para o centro. Ela devolve, melhor dizendo, a Bíblia para o centro da igreja, para o centro da vida cristã. A gente poderia, por exemplo, definir a reforma como foi feito ao longo dos anos pelos seus 5 solas, que a gente chama de 5 solas, né? Que são essas afirmações que foram feitas na reforma e que de alguma maneira ela retrata o que foi esse movimento, né? E esse movimento, né, dizendo aqui para você, esse movimento foi definido de cinco maneiras: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Obviamente que a Reforma Protestante é um bojo de coisas que aconteceram, que estão para muito mais além do que esses 5 solas. Mas eles representam o que foi esse momento vivido lá em 1517. E quando ele diz, por exemplo, somente a Escritura, o que ele está dizendo? Obviamente que ele está fazendo um protesto contra o período que eles estão vivendo, em que a Bíblia não é mais o centro da palavra de Deus. Você tem a Igreja Católica como detentora desse poder, então ela pode dizer o que é palavra de Deus. E aí o que os reformadores vão fazer? O que eles vão dizer? Não é a Igreja que tem
a palavra. Não é a igreja que diz o que é o que não é palavra de Deus. Não é a igreja que interpreta isso. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela é autoritativa. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, não há ninguém com autoridade maior do que a Bíblia para definir ela mesma, inclusive. Então, eles vão afirmar isso, somente a Bíblia. Nós não aceitamos nenhuma outra profecia, nós não aceitamos nenhum outro profeta, nós não aceitamos o Papa, nós não aceitamos a tradição católica, o magistério, nós não aceitamos nada disso. Para nós, o que vale é a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E essa afirmação é interessante, porque ela serve para a nossa vida. A Bíblia continua sendo para nós hoje a única regra de fé e prática. E o que significa isso? Ninguém, absolutamente ninguém é inspirado por Deus, ninguém tem autoridade, absolutamente ninguém tem o poder de dizer o que devemos ou não fazer. Somente a Bíblia, Fábio, somente a Bíblia tem essa prerrogativa. E aí nós precisamos, de fato, continuar devolvendo o centro da nossa vida e o centro da igreja para a Bíblia. Quando eles disseram, por exemplo, somente a graça, obviamente, eles estavam fazendo um contraponto entre esse sinergismo católico da salvação que dizia, olha, não é somente graça, você precisa fazer algumas coisas para você ser salvo. E aí os reformadores resgatam o ensino dos apóstolos. Quando você chega, por exemplo, o ensino de Paulo aos Gálatas, Paulo ensinando aos romanos, ele está dizendo claramente, lá em Efésios, que a salvação é pela graça, somente pela graça. E isso é um presente de Deus, isso é algo extraordinário que Deus dá, que Deus presenteia. E eles estavam dizendo assim, olha, não, nós queremos resgatar a doutrina dos apóstolos, que é somente a graça de Deus que pode nos salvar. Quando eles dizem, por exemplo, somente a fé, quando nós afirmamos isso, somente a fé, nós estamos dizendo, aqui é uma junção, né? Se eu digo que é somente a Escritura, se eu digo que a salvação é pela graça, então qual é o papel dessa fé, essa fé salvadora? É a fé que se apropria dessas duas verdades. Se eu creio na Bíblia, se eu creio na salvação pela graça, então eu me aproprio disso para a minha vida. E isso é feito por meio da fé. É por meio da fé que a gente, Fábio, a gente tem convicção do que foi a missão e a obra de Jesus Cristo em nosso favor. É por meio da fé que a gente tem convicção de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito de ninguém aqui que está assistindo a gente nesse momento. É um mérito exclusivo de Deus, de Jesus. E aí nós reafirmamos, somente a fé, somente a fé. Mas uma outra afirmação, Fábio, importante é somente Cristo. E por que somente Cristo? Quando, obviamente, esse protesto aconteceu em 1517, eles estavam confrontando uma doutrina católica que dizia que o Papa era o vicário, que o Papa era um substituto, que esse elo de ligação, o sumo pontífice, não é mais só Jesus, agora é o Papa. Então, os reformadores disseram, não, absolutamente não. Nós cremos somente em Cristo. Fábio, essa é uma afirmação extraordinária. Porque é a gente dizer o seguinte, esse elo de ligação com o Pai, esse elo de ligação com Deus, só acontece por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer isso, por exemplo, lá no livro de Atos, né? Não há outro nome dado para os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não cremos em mais nada além disso. Nós não temos um sumo pontífice humano. Nós não temos um elo de ligação humana. Nós não temos um bojo de doutrinas ou práticas que ligam a gente a Deus. Não. Somente Jesus Cristo faz a ligação entre nós
e Deus. E ele faz isso por meio do seu sacrifício na cruz. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente, essa afirmação é extraordinária, sabe por quê? Porque você não precisa. Você não precisa de rituais. Você não precisa de mandingas, sejam elas gospel ou não. Você não precisa disso. Você precisa única e exclusivamente de Jesus Cristo. Se hoje aí, onde você está, se você disser, eu me rendo a esse amor, a essa graça de Jesus, Jesus liga você ao Pai, porque Ele é exclusivo e Ele é suficiente. Aí, Fábio, depois da gente falar que somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente Cristo, não pode sobrar outra coisa a não ser afirmar que somente a Deus damos glória. Nós não dividimos a glória de Deus e Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Nós não glorificamos um homem, nós não glorificamos obras, nós não glorificamos nada disso. Tudo o que nós fazemos, e hoje, por exemplo, comemorando os 25 anos do Ministério de Música e Artes, olha, Fábio, tudo o que nós fazemos para a glória dele, para a glória de Deus. Somente a Deus a glória, somente a Deus damos glórias. Nós cantamos porque damos glória a Deus. Nós pregamos porque damos glória a Deus. Nós vivemos a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, porque nós vivemos para glorificar a Deus. É isso que a Reforma Protestante vai fazer. Lá em 1517, eles vão reafirmar. Não. Somente a Escritura. É a Bíblia. A Bíblia na sua mão, Fábio, a Bíblia na minha mão. É uma iluminação do Espírito Santo para que a nossa vida seja conduzida da maneira que Deus quer. É pela Bíblia. Regra de fé e de prática. É somente a graça. Somente pela graça nós somos salvos. Não adianta você tentar fazer alguma coisa para ser salvo. Somente a graça. Somente pela fé. Você tem que se apropriar desse sacrifício de Cristo na cruz. Mas é somente Cristo. Não adianta. É só Cristo que pode nos levar de volta para o nosso lar. É só Cristo que pode nos levar de volta para a nossa casa. E aí, depois de tudo isso, Fábio, que a gente continue vivendo para a glória de Deus. Amém. Que esses valores estejam presentes no seu ministério, quer seja você da música ou de qualquer outra arte, para que nós continuemos proclamando o Evangelho de Jesus, até que ele volte, até que a nossa missão seja cumprida. Nós preparamos uma música, Pastor Samuel, que também é um símbolo dessa reforma. Legal. E nós convidamos você a louvar junto com a gente esse hino. Então, cante conosco aí da sua casa. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e fortaleza. Com suas mãos protege os seus e os livra com certeza. O astuto Satanás, com fúria tão voraz e armadilhas tais terríveis infernais, ninguém se